Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pode sentar. Aqui a gente está diante de um texto onde Paulo diz assim para mim e você: quem está nele é uma nova criatura. As coisas velhas que fizemos, passou e tudo se fez novo. Então, João Marisa, quando a gente aceita Cristo, o meu pecado, o seu pecado, ele é lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque eu fiz no passado, não se conta hoje no dia presente. Porque quando a gente aceita Cristo, há uma página em branco, aonde se começa uma nova história. É como diz assim, uma nova história Deus tem para mim, Deus tem para ti. Uma nova história Deus tem para cada um que assim o desejar. Se antes eu fumava, bebia, me drogava, é um exemplo, me prostituía, adulterava, aquele pecado já não me condena mais. Aleluia! Porque as coisas velhas já se passou e tudo já se fez novo na minha vida. Se eu fui uma mulher adulta, o meu pecado já foi lavado. Glória a Deus! Se por um acaso eu cometi alguma infração, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, aleluia, aquele pecado, quando eu aceitei a Cristo, aleluia, ele foi perdoado. Porque a Bíblia diz que se o teu pecado, o meu pecado for mais vermelho do que escarlate, ele purifica e deixa mais branco do que a neve. Então nenhuma condenação há para quem está em Cristo, porque nova criatura se tornou, as coisas velhas se passou e eis que tudo se fez novo. Hoje talvez você esteja passando por uma situação que a minha mente ou a sua mente está sendo bombardeada. Porque o nosso adversário, ele tem um papel de acusar. O nosso adversário, ele tem um papel de nos condenar. Ele tem um papel de querer desfazer do que Deus já fez, aleluia, do preço que já pagou, aleluia, para que eu e você viesse ser nova criatura, ser lavado, ser perdoado. Porque por meio de um homem, o pecado entrou, que foi a mulher, por meio de um homem, o perdão também entrou. Porque o preço que Jesus pagou na cruz, aleluia, foi preço de sangue. Foi preço de sangue. Então tem uma combinação para você, Nice, Léo, Laisa, Diego, Catiele, Flávia, Pastor Cláudio, aleluia. Para nenhum deles da congregação e nenhum daqueles que levam o Senhor em qualquer outro lugar. Nenhuma combinação para você que hoje se junta com Cristo. Houve uma certa mulher, vou contar uma parábola. É um casal. E esse casal, eles viviam em pé de guerra. Porque aquele homem era infiel. Aquele homem era um homem adúltero. E aquela mulher passou a vida toda lutando por aquele casamento. E aí uma certa vez aquele homem começou a dormir fora de casa. Esse homem teve filho com outra pessoa e vivia uma vida assim. E aí aquele casamento acabou. Aquele casamento acabou porque aquela mulher viu a sua gravidez toda ruim. Enquanto ela engravidava, ela achava que tinha uma esperança. Ela acreditava que havia algo que viesse ressuscitar aquele casamento.
vida como pai de família, como um homem responsável. E aí o que acontece? Houve uma separação dentro de casa. Aquele casal se separou e viveram cada um no canto dentro de casa. Só que o tempo foi passando, aquela mulher dormindo só com os filhos, e aquele homem vivendo a vida dele. E chegou um momento que aquela mulher lá, com a revolta, porque a mulher ficou revoltada, porque ela acreditava que aquele homem ia ter o respeito, ia ter uma consideração por ela, ia voltar, ia ficar com ela. E quando viu que aquele homem não demonstrava frutos de arrependimento, aquela mulher tomou uma decisão. E aquela mulher chegou, ela estava no trabalho dela, e aquela mulher fez assim: perdi o tempo de minha vida toda com aquele rapaz, perdi o tempo de minha juventude toda com aquele homem. E ali aquela mulher, ela encontrou alguém que se relacionou. A revolta dela foi tão grande que ela se relacionou. Ela não chega, acabou. Eu sou um plano, eu não quero mais nada, a gente já está meio separado. E aquela foi passando o tempo, aquele homem viu aquela mulher com aquele rapaz, aquele homem saía para viver as aventuras dele mais noitada, com outras mulheres, e foi indo. Sabe, o casal foi indo, separado de casa. Mas chegou uma certa vez, ela chama na raça, glória a Deus. Mas chegou uma certa vez, chegando, a mulher daquele rapaz, por ver, né, que aquela mulher, ela já estava se relacionando com outra pessoa, sabendo que ele também já tinha outra pessoa. Eles fizeram assim: não vamos deixar que haja uma divisão da casa e ela vinha estar com alguém, ele vinha estar embaixo, eu em cima. Vamos fazer algo aí para poder. Não. É porque é assim, gente. Às vezes a família é egoísta. Às vezes a família, quando não tem Cristo, ela olha só para o filho dela, mesmo que o pecado esteja dentro da casa. A pessoa, ela nunca tem respeito pela outra, nunca observa que a outra sofreu. E ninguém está nem aí. E aí diz: não, agora vamos. E chegou uma certa vez e fez assim, ó. A pessoa fez assim, ó: vamos criar um justo logo. Chama de corneteira. Uma coisa que ele já sabia, quer dizer, ninguém chamou a dela de corna. Na frente, né? Embora todo mundo soubesse. Mas depois que o povo soube que ela já estava vivendo a vida dela também, aí chamou o homem de gordo. Porque eu sabia que estava separado. E eu quero trazer essa reflexão para vocês. Cuidado. Quando tem um casamento que já está falido, quando tem um casamento que você já está terminado, e o ato que você cometeu, só pelo fato de que você já se encontra no papel, você já é chamado de adúltero. Porque você não se desvinculou totalmente com aquela pessoa. Quando você está ainda no papel, mesmo que eu, ou você, ou qualquer pessoa esteja separando, a pessoa se torna condenada por causa do papel. As pessoas não olham as pessoas como corpo, olham como papel. Então, esse foi o erro dessa pessoa. Esse foi o meu erro. Aquele testemunho que eu dei. Essa situação aconteceu comigo. Quando vivíamos cada um no seu
estava com meus 2 filhos, fui violentada, ela é caçula, entendeu? E a pessoa fez assim, ó, nenhum de você na casa, eu vou botar fogo. Porque o egoísmo era tão grande, porque ele queria fazer, abusar, mas também não queria dar aquilo que era dos seus filhos. Não queria dar aquilo que era dos meus filhos, coisa que eu construí junto com ele. Hoje eu tenho uma casa aqui, eu não sinto muito vontade de ir lá no Campo Velho, porque é tão angustiante. O olho das pessoas é tão grande, via maldade, mas no amor, não teve amor para o nosso filho, para dizer, hoje você está lá, passando por uma pouco boa, às vezes ficava coisa, tipo fazer aquela, tipo, bolinha para comer, tá? Bolinha para comer, porque a situação, entendeu? Aí ninguém olhava isso não. Ninguém olhava isso não. Por que tu me conta esse estímulo a você, irmão? Porque se você hoje é condenada pelo seu passado, ela chama na raça o sangue do Criador já morreu, já lavou, já nos purificou. Sabe por quê? Porque aquilo que eu fiz, que você fez, Jesus já levou, já jogou no mar do esquecimento. Porque ele lança tudo no mar do esquecimento. E essa vem a minha bocada. Mas por que eu não sei como Jesus? Porque eu não tive um apoio, gente. A pior coisa é quando você tem uma família que não te dá um apoio, que não sei ser feliz, vem a casa, vem lá. Porque, infelizmente, quando você tem aquela coisa assim de fica aí até morrer, tá? Você tá para morrer. Eu estava para morrer. Eu tive que dar uma de doida. Eu tive que dar uma de louca. E foi quando eu me libertei. Porque eu ia morrer. A minha porta era aberta. Entrava gente dentro de casa. Eu estava em cima e via a gente entrar. A minha vida foi pela minha família. Eu vivi minha vida toda pelos meus filhos, pelo meu casamento. Como eu vivo hoje. Mas quando você casa com um jugo desigual, quando você casa com uma pessoa que está ali com você lutando, negando só pisando em você, pisando, te traindo, adulterando, dormindo fora, mentindo. Sabe o que você faz? A Bíblia diz que por causa do pecado, a prostituição, o adultério, você já fica livre. Assim, para que você não caia nessa situação de ficar separado em casa e você levar uma situação de adúltera por causa que está preso no papel. Eu não estou mandando ninguém se divorciar, não. Eu não estou mandando aqui, não. Você está dando um conselho meu, porque eu vivi isso. Eu passei por isso. E quando a gente está nessa situação, a gente se torna algo fácil. O diabo era. Gente, eu tinha 30, acho que uns 35 anos nova. Bonita. Bonita. Glória a Deus. Entendeu? Bonita, representando. Tanto, pastor. Tanto. Foi por isso que eu fiquei revoltada. Foi por isso que eu fiquei revoltada, porque uma pessoa não está nem aí. Mas, enfim, irmão, o meu pecado foi esse. Foi por não ter corrido rápido para o direito da justiça, para poder me liberar logo, e aí eu quero ficar presentida como tivesse conhecido a pessoa. Entendeu? Esse foi o meu erro, porque eu estava presa a esse papel. Mas, como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, eu amo o Senhor pela essa oportunidade de estarmos aqui, de estar aqui levando contigo, de
está aqui adorando o Senhor, porque